Vamos lá, entre todos os setores afetados pelo coronavírus, a pandemia, um dos que mais sentiu foi a classe cultural e artística. Esse é um segmento específico e especial que mexe com o setor de produção e de fomento, a questão cultural na cidade, como em todos os lugares, que anda um pouco esquecido nas relações públicas. Nem todas as cidades perceberam, infelizmente, que criar editais ou criar modalidades possíveis dentro da nova realidade era uma forma, inclusive, de minimizar impactos e efeitos. Felizmente ou não, isto gerou uma série de mobilização no meio em busca, inclusive, de sobrevivência ou de ações culturais para que o poder público e também, de certa forma, a classe artística e cultural se apercebesse da necessidade de se engajar em novas ações. Para falar um pouco disso na nossa realidade aqui em Bauru, quem nos atende é a Thalita Neves, ela é produtora cultural e ela está na área de teatro bastante engajada há um tempo já com o grupo conversando sobre isso. Thalita, obrigado por atender a rádio e a TV Câmara. Eu que agradeço. Thalita, vocês estão com o movimento Teatro Revida. Explica pra gente, para as pessoas entenderem aqui em Bauru, como começou essa mobilização e o que vocês estão fazendo neste momento. Então, em Bauru nós temos grupos, né, e artistas que trabalham na área já há muito tempo e nós temos também a Associação de Teatro de Bauru e a Sociedade Amigos da Cultura, que também sempre estão no movimento, né, de tentar entender como que a gente pode viabilizar ações. Temos também o Conselho de Políticas Públicas super atuante, e aí a partir de um edital que foi lançado nessa semana, um edital emergencial, a gente sentiu a necessidade de olhar para isso e tentar criar alguma possibilidade assim, para tornar ele mais acessível. Então, o pessoal do teatro, né, a gente conseguiu reunir algo em torno de 40 artistas de teatro e a gente elaborou um documento com algumas sugestões para que, a partir do próximo edital, algumas considerações sejam levadas em conta, né, na medida em que a gente está atravessando aí esse período com tantos desafios e levando em conta que temos grupos, né? Então, mesmo o edital, quando propõe que a gente se encontre, né? Que, enfim, tem que ter essa coisa do encontro, a gente resolveu elaborar uma carta que foi entregue na Secretaria de Cultura com algumas sugestões do que pode ser feito para um próximo edital que seja escrito. Mas esse movimento teve esse nome, que recebeu esse nome, ele é super recente, mas ele parte do movimento de muitos artistas que já estão engajados, que já estão tentando fazer mudanças já há um bom tempo. Ou seja, tinha uma série de dificuldades para as pessoas entenderem, ou de obstáculos a serem superados, de atualização ou evolução da própria formatação aqui da política cultural na cidade, anterior inclusive à pandemia, né? Sim. Nesse sentido, que sugestões vocês dão para as pessoas entenderem a realidade para aquele que não está engajado em ações culturais ou artísticas? Se você pensar basicamente de forma comum aqui linear, se você pegar uma outra linguagem, como por exemplo a música, você tem a ideia de fazer eventualmente a live. Várias cidades acabaram tendo essa experiência como tentativa de minimização, mas muito pontual, Araraquara, São Carlos e outros municípios que a gente acompanhou. No caso da linguagem artística no sentido de performance ou teatro, tem elementos muito específicos para você comentar para a gente para serem superados. Exatamente. A gente, nessa carta, tentou levar em conta as particularidades e as singularidades não só da nossa área, não só do teatro, mas das áreas artísticas em geral, né? Porque a gente pode pensar no formato live, mas é muito delicado, né? Como é que a gente traz a nossa pesquisa, né? O teatro que depende tanto do contato com o público ali no ambiente presencial. Então, a gente tentou elaborar uma carta compartilhando algumas questões relativas ao teatro especificamente, mas levando em conta que a gente tem muitas outras áreas que vão encontrar talvez até mais dificuldade, né, de colocar no formato da live do que o pessoal que trabalha com o teatro, né?
Se você pensa, por exemplo, as artes visuais, a literatura, né? São linguagens específicas que também precisam, né, desse olhar do poder público, levando em conta que está todo mundo parado, né? Está todo mundo sem uma perspectiva de quando vai poder retomar o seu trabalho. Então, a gente tem que colaborar a partir das nossas questões, né? Então, o teatro, que é uma arte presencial, né? A gente gosta muito de poder compartilhar ao mesmo tempo espaço com as pessoas, mas a gente tentou nesse documento não olhar apenas para a nossa área, a gente tentou promover esse diálogo, né? Mostrar a importância da gente entender as especificidades, entender que dentro da cultura, né, são muitas áreas artísticas que precisam desse apoio. Como, infelizmente, o andamento, a circulação do vírus, os dados epidemiológicos, enfim, falando de questões técnicas sanitárias, eles acabam sendo volúveis, variáveis no tempo. Nós estamos gravando aqui apenas para uma questão de delimitação temporal, voltando a cidade para a fase vermelha. No caso do teatro, em específico, dessa relação quase natural, né, umbilical de ser uma arte de emoções presenciais, você fala de uma série de dificuldades que, inclusive, se acentuam agora a partir do retorno da cidade para a fase vermelha. Exatamente. Porque acho que como a gente não tem, né, assim, nenhuma perspectiva de quando isso vai voltar, eu vejo que a gente está tentando, está todo mundo se colocando mesmo, né, nessas possibilidades, né? Então, como é que eu dialogo, como é que eu tento trazer a minha linguagem para esse formato onde eu vou me relacionar com uma câmera, né? Mas a gente, não é todo mundo, né? Eu acho que a pandemia também trouxe essa questão das diferenças, né? Então, você depende também de uma internet, de um computador, de um celular, que seja, né? E a gente sabe que não é todo mundo que vai ter acesso a isso. Então, acho que o também precisa pensar como acolhe esses artistas que, de repente, não vão ter nem isso, né, para produzir um material. E nesse momento, o único diálogo, o único contato que a gente está tendo com o público é através, né, de vídeo, dos aplicativos de vídeo. Então, a gente está dando aula de vídeo, a gente está fazendo apresentações por vídeo. E acho que pensar, né, que não é todo mundo que tem um aparelho bom, que tem enfim, o básico, né, para poder experimentar, que seja trazer a linguagem para esse outro formato. Outras duas questões que eu colocaria para a gente ter ideia do público em geral de todos esses desafios é a questão da equipe de suporte e produção de, eventualmente, os editais, os próximos, sobretudo se vier a Lei Aldir Blanc, que está aprovada no Congresso e nós estamos gravando aqui sob a iminência ainda do aguardo do presidente sancionar ou não, tomara que o faça, de abraçar esses editais, as equipes de produção, cenário, iluminação, som, sejam quais forem, relacionados à montagem e estruturação disso, para que não seja só o ator ou a atriz em si, né? Exatamente, porque a gente tem que levar em conta, né, que no segmento teatral, por exemplo, é isso, a gente tem os técnicos, a gente tem o iluminador, o sonoplasta, o próprio pessoal da produção, né? Então são muitos artistas envolvidos, né? Muitos profissionais envolvidos. Então pensar mesmo, né? Como que a gente faz tanto para ter o cuidado quando a gente precisar fazer uma gravação, né? E ver se é possível não ter que gerar, né, a aglomeração, mas como que a gente não esquece, né, dessas pessoas, porque se a gente não tem nem previsão de quando vai poder voltar, e levando em conta que muitos artistas dependem, né, dependendo até então desse cachê, como é que a gente faz, né, Uma outra questão que eu imagino que vocês tenham discutido, eventualmente, pensando no planejamento do poder público, em outras duas importantes frentes. Uma de que se os próximos editais, de novo, se vierem recursos mais robustos, como a Lei Aldir Blanc, por exemplo, de pensar não só na modalidade performance em si, ou stand-up, enfim, o monólogo, mas em, eventualmente, outras variáveis também importantes para o ramo da poesia, se for o caso, a literatura, mas tem oficinas, tem aulas, tem cursos, tem uma série de elementos aí de aprendizado pedagógico, inclusive. Sim,
a gente também propôs nessa carta que fosse levado em conta a possibilidade, né, de você oferecer ações formativas, porque eu acho que na cultura, de uma maneira geral, é importante a gente pensar em ações de formação de público, né? E eu acho que a partir do momento que uma lei consegue, né, um edital consegue contemplar essas ações formativas, isso também abre uma possibilidade de a gente mostrar para a comunidade, né, mostrar que é possível e acho que é fundamental não ficar somente na coisa da apresentação, abrir espaço para podcasts, para oficinas, para conversas, para bate-papos, porque eu acho que depende, né, disso que eu falei anteriormente, dessas questões tecnológicas, mas também de entender, né, como que também se cria dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo. Então eu acho super importante e acho que trazer as ações formativas pode ampliar o alcance também para profissionais que de repente não consigam ser contemplados em determinado edital, né? Então a gente consegue abarcar daí ainda mais pessoas e as linguagens que às vezes não tem como, né, adaptar para esse formato. Legal. Thalita, uma questão que me surpreendeu como jornalista, você sabe que eu também gosto de militar do ponto de vista cultural, especificamente na área de música, mas tenho mexido com a questão teatral por um outro viés, mas no sentido de, como observador, mostrar uma preocupação com o poder público, que vocês devem ter discutido isso, não ter um mapeamento atualizado hoje de quem são esses profissionais que são envolvidos na questão da cena cultural e artística da cidade. Nós conhecemos os profissionais que estão em ações específicas, o movimento da dança, dos artistas, a gente poderia citar várias frentes aqui, né? O próprio protótipo, enfim, os movimentos específicos, mas não nesse sentido, no sentido de quem são, como são, as produções, inclusive, esses outros profissionais de suporte. A Secretaria Municipal de Cultura, como agente fomentador principal, ter esse dado atualizado, um banco de informações na mão. Exatamente. Eu acho que o mapeamento agora é mais do que essencial para a gente conseguir elaborar mesmo estratégias para acolher, né, todo mundo. Acho que esse movimento que a gente iniciou essa semana é uma tentativa de olhar, nesse primeiro momento, para os artistas de teatro, né, porque a gente tem pessoas, né, grupos que já estão atuantes há muito tempo, né? A gente tem o Grupo Ato, que é um grupo que trabalha com uma comunidade importantíssimo. A gente tem a Marisa Basso, que é uma artista, enfim, já viajou até para fora do país, e tantos outros artistas, né? Mas a gente também tem muitos grupos novos, muitos artistas novos. Então, eu acho que fazer esse mapeamento e atualizar é fundamental para todas as áreas, né? Até para também se pensar como é que esses editais podem, enfim, também ser divididos, né, de uma maneira a dar conta de atender todas esses segmentos. Eu acho que é fundamental, talvez seja o caso, né, de cada área tentar dar esse start, né, e começar a fazer isso, mas isso também precisa ser feito com o poder público para a gente, de fato, daí conseguir fazer algo com mais potência mesmo, né? Legal, para fazer uma apreciação aqui, né, em relação a quem não acompanha, não está acompanhando eventualmente a aprovação da chamada Lei Aldir Blanc no Congresso Nacional, isso já passou tanto pelo Senado quanto pela Câmara, está nas mãos da Presidência da República para sanção. Nós estamos gravando aqui na sexta-feira à tarde, a previsão é de que já nos próximos dias já era para ter acontecido isso, uma definição pela Presidência da República, e ela divide um volume emergencial de recursos bastante significativos em relação aos municípios. Para se ter uma ideia, para a gente comentar aqui, o contingenciamento, ou seja, o corte, o adiamento de despesas em função da pandemia em Bauru, ele atinge só na área da cultura um pouco mais de R$1 milhão. E a Aldir Blanc, em especial isolada, prevê pouco mais de R$2 milhões de recursos. Thalita, quando tem um volume tão grande de recursos assim, tomara que ele venha emergencial, imagino que o movimento também já esteja engajado para que outros setores, sem nenhum demérito a ninguém, mas não pensem em utilizar para outra finalidade que não agora o que é mais importante, que é emergencialmente socorrer a classe artística e cultural. Eu
acho, Nelson, que a gente está tentando, inclusive, fazer um movimento anterior, que é também de juntar esses artistas e a gente estudar um pouco, né, assim, explicar um pouco para todo mundo o que é, né, a ideia de cada edital, né, o que as coisas estão propondo. Porque eu vejo também que a gente tem essa dificuldade, né, assim, a gente é meio que jogado nessa coisa da produção e aí a gente tem que correr atrás, né, para tentar descobrir como é que faz. Então eu acho que a gente também precisa entender como é que a gente deixa isso mais claro, né, para que a gente consiga entender realmente como que essa verba é distribuída, né, de que maneira que isso chega, né, para os artistas. E acho que é algo que todo mundo precisa aprender, assim. Acho que se a gente está atravessando esse momento e pode tirar alguma lição disso, acho que é também entender que a gente precisa instrumentalizar mais, né? Ajudar mais os artistas até a poderem cobrar mais, né? Se a gente não entende muito, a gente parece que não tem tanta força para cobrar. Então, eu acho que esse movimento específico que a gente está criando, a gente até vai marcar uma reunião para daí poder falar sobre o Aldir Blanc, porque não é todo mundo que entende mesmo, né? Eu acho que a gente tem que tornar tudo mais acessível, para daí todo mundo se sentir mais parte do movimento e poder brigar mais por, enfim, né, por algo que a gente precisa. Legal, a gente vai aqui na nossa missão pública, só para repassar para vocês, a Thalita Neves aqui está representando, para quem não sabe, no movimento Teatro Revida, todos os profissionais, né, relacionados aos setores já estão engajados nisso há alguns dias, tentando fazer aproximação e discussão desses assuntos e também esclarecimentos, orientações e colhendo informações que isso tenha vida longa, pensando numa ação permanente de política cultural na cidade. Já na segunda-feira, se houver tomar a sanção pela Lei Aldir Blanc, Thalita, para adiantar que pela Rádio e TV Câmara, a gente vai já contatar previamente uma agenda com o Rick Ferreira, para que ele possa também aqui, do ponto de vista público, né, cumprir a missão dele de esclarecer, falar qual que é a diretriz, essa repartição e o que a Secretaria vai fazer em relação a esse assunto. Eu até gostaria de compartilhar na carta, a gente colocou da importância da Secretaria de Cultura, né, fortalecer a comunicação com a classe artística, e aí eu acho que é bem importante que cada segmento também possa, né, fazer esse movimento de tentar juntar, para tentar entender melhor as demandas, né, porque por mais que sejamos de uma mesma área, cada artista e cada grupo tem a sua especificidade, e acho que a gente precisa daí fortalecer a comunicação entre a classe artística, o conselho, né, que a gente tem, e a Secretaria de Cultura. Eu acho que a partir disso, se a gente consegue ter esse espaço de comunicação e fortalecer, né, esse diálogo, aí a gente pode conseguir, né, as coisas mais, acho que até acessíveis, assim, daí todo mundo vai se sentir mais parte, mas é muito importante que haja esse espaço mesmo de comunicação entre esses três segmentos, né? Legal, Thalita, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco, em nome de todo o pessoal que está lá no movimento Teatro Revida. A gente vai continuar acompanhando e, se precisar de alguma questão que mereça amplificação pública aqui, por favor, nos contate aqui pela Rádio e TV Câmara. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. Nós conversamos com a Thalita Neves, ela é produtora cultural, um movimento de teatro Revida em relação às ações, o mapeamento, o encaminhamento de uma carta à Secretaria Municipal de Cultura, as discussões sobre os editais, aqueles que são emergenciais nesse momento, um já lançado junto ao financiamento do setor privado e também aqueles já previamente informados pela Secretaria através de Rick Ferreira, titular da pasta, para os próximos passos em relação à tentativa de minimização, mas também de abertura de possibilidades efetivas de fomento de ações culturais e artísticas no município. Esse programa você assiste a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. Está lá na íntegra. Até a próxima. Fiquem com Deus.